Boa tarde, pessoal, tudo bom? Bom, pessoal, esse é um dos primeiros vídeos que eu vou fazer baseado num livro, tá? Eu vou estar lendo esse livro pela primeira vez e resolvi ler compartilhando com vocês através desse vídeo. Então, se houver algum erro, alguma coisa assim, que vocês possam desconsiderar esses pequenos erros, tá? Essa vai ser uma trajetória nova para mim, tá? Eu tô iniciando com esse tipo de trabalho aqui no YouTube e eu espero que vocês possam aproveitar, tirar proveito assim como eu também vou tirar, tá? O livro vai ser Importador Profissional, do Lincoln Fracari, tá? Eu ganhei esse livro na feira do Econ Summit e, cara, um pouco que eu ouvi lá do Lincoln falando, assim, o cara é animal. Eu comecei a acompanhar ele nas redes sociais, né? Eu conheci ele na feira lá do Econ Summit, né? Que é uma feira de e-commerce voltado ali para o Mercado Livre, todos os marketplaces aí principais, top players que a gente já conhece, Amazon, Mercado Livre, Shopee, Shein, enfim. Os caras são, assim, pioneiros nisso daí. E ganhei esse livro aqui, né? Ele deu apenas 50 livros lá, eu fui um dos agraciados e nós vamos começar a leitura dele aqui juntos. Para ser sincero, ontem eu li a introdução do livro toda, tá? São 33 páginas. Fala basicamente da história dele, mas ele fala que nós podemos pular a história dele. Mas eu, como quero modelá-lo nesse sentido de importação, eu quis saber sobre a trajetória dele, o que ele passou, trabalhos feitos, né? E por esse motivo eu resolvi ler antes, tá? E vou começar a leitura, na verdade, a partir do capítulo 1, tá? Que é depois da introdução. E é a parte mais técnica mesmo da parte de importação. Então, todos que acompanharem, eu espero que vocês façam anotações, tá? Para quem não tem o livro, aproveita, porque esse livro eu vi direto no Instagram dele, custa por volta de R$50, R$ 49,90. Claro, tem o preço de envio, enfim. Mas como eu tenho ele aqui e eu acabei ganhando, desculpa, eu resolvi compartilhar os ensinamentos desse livro, tá? Claro que eu falando e vocês pegando alguns insights, vai ser de uma forma diferente. O que eu recomendo é, compre o livro. Vá lá no Instagram do Lincoln e compre este livro, ok? Compre porque vai fazer toda a diferença. Por mais que você pegue insights, a leitura é sempre diferente, ok? Bom, capítulo 1. Capítulo 1, o nome é A China não é o que você pensa. Falsos estereótipos. Vamos lá. O mestre chinês e a xícara de chá. Essa história conhecida é uma das minhas favoritas quando falamos sobre a China. Ela muda levemente de acordo com quem a conta. Coincidentemente, foi lá que a escutei pela primeira vez. Lá onde? Na China. E depois de anos, continuo repassando-a aos meus amigos e clientes. Ou seja, se ele conta isso para os amigos e clientes, é importante, né? Temos lições aqui para tirar. E eu vou ler a história, tá? Sobre o mestre chinês e a xícara de chá. Para vocês verem aí, ó. Ó como que é. Ele tá falando aqui e aí que é a história do mestre chinês e a xícara de chá. Eu vou ler agora, tá? No fim do século XIX, havia um mestre chinês reconhecido em todo o império por sua sabedoria infinita. Forasteiros atravessavam o mundo para vê-lo e ouvir seus conselhos. Uma vez um professor do Ocidente, que viajava o mundo atrás de conhecimento, foi até ele para verificar o real motivo de sua fama. O professor, que havia lido milhares de livros e já tinha se encontrado com tantas figuras renomadas, logo que chegou ao mestre, começou a falar sobre todo o conhecimento que adquiriu ao longo da vida. O mestre, por sua vez, escutou longamente, com toda a paciência, sem expressar impaciência ou interesse. Depois de algum tempo, ofereceu-lhe uma xícara de chá e começou a enchê-la calmamente com um pequeno sorriso. Mesmo depois de cheia, o mestre continuava a derramar chá em todo o lugar, até que o professor não se conteve e disse: "Você não vê que a xícara já está cheia há bastante tempo?"
Finalmente, parecendo despertar de seu devaneio, o mestre deposita o bule de chá sobre a mesa e declara: sua mente é como essa xícara, ela já está tão cheia de opiniões e preconceitos que eu não poderia dar-lhe mais ideias e conhecimento. Vá e esvazie sua xícara, volte apenas quando estiver vazia. Bom, eu faço lives no Instagram e o nome da live é Transbordo Divino. Eu consegui compreender perfeitamente aqui a história porque tem muito a ver com a fase que eu estou hoje, que é sobre adquirir o conhecimento e praticá-lo. Praticá-lo é esvaziar a xícara. Ou seja, se você tem conhecimento, esvazie, pratique, coloque à prova, vá aprender o que tem naqueles ensinamentos. Como assim? Se são ensinamentos eu já sei, eu já aprendi. Não, pratique. A prática vai te dar noção e visão de coisas que apenas aprender não dá, tá? E lembrando que a prática também é um aprendizado, né? Um aprendizado de coisas que estão escondidas, que somente a prática revela. Continuando aqui, né, o livro. Morei na China por 11 anos e pude conhecer de perto diferentes chineses de diversos lugares, de diferentes níveis sociais e opiniões. Pessoas únicas em seu modo de ser, viver e trabalhar. Mesmo assim, me considero um eterno aprendiz. E aí o livro tem alguns insights aqui que ele colocou, gente, ó. Como vocês podem ver aqui em vermelho. E aí eu dou umas pausas assim para falar sobre isso, tá? E aí ele diz assim nesse trecho vermelho. Eu sempre vou falar trecho vermelho para vocês saberem. Procuro deixar sempre a minha xícara meio vazia, pois há muito o que aprender e nada é eterno e imutável. Bom, a última frase aqui que ele fala, mesmo assim me considero um eterno aprendiz, é que todos nós, independente da situação, nós devemos sempre estarmos em posição de aluno, independente da nossa posição. Sempre se coloque em posição de aluno, dessa forma você vai estar sempre ouvindo, aprendendo, tendo conselhos, e é importante. Para esse primeiro módulo, a minha dica é apenas que você esvazie a sua xícara, ou seja, pratique. A China é um país milenar. Se pegarmos os registros culturais, não existe país mais antigo que a própria China. No século XX, havia um imperador... no século XIX, havia um imperador chinês, o terceiro imperador da dinastia Ming, que tinha frotas marítimas maiores do que as da própria Inglaterra, que era a potência naval daquela época. Acredita-se que a China tenha vindo às Américas anos antes de Cristóvão Colombo, com as frotas do almirante Zheng He, e dada a volta ao mundo com a mesma frota antes mesmo de Fernão de Magalhães. Trecho vermelho. O imperador acreditava muito na expansão territorial, queria conhecer novas terras, tinha ido às Índias, tinha trazido animais exóticos e especiarias, era a favor de trocas comerciais entre nações e estilo mercantil. Continuando, começava a fazer as explorações 80 anos antes da Europa, mas teve uma morte súbita e o novo imperador que assumiu seu lugar era contra a expansão da China. Assim, se fecharam para o mundo cada vez mais. Olha para vocês verem a importância da liderança. Se você tiver um líder que tem visão, ele nunca vai limitar. Nunca. Ele vai sempre estar aberto. Já quando você pega um líder sem visão, ele vai sempre limitar. Tá? Então, anotem isso. Tá? Uma boa liderança não coloca limites. Tá? Ela ajuda você a ir além cada vez mais. Sempre imagino que se aquele imperador não tivesse morrido cedo, provavelmente hoje não falaremos português. Poderíamos estar falando mandarim ou algum dialeto chinês. Ilustrei essa história do almirante Zheng He para que você veja o quão pouco sabemos sobre a história da China. É um fato, eu não conhecia. Um dos paradigmas que o mundo ocidental possui é o
de contar apenas a história do mundo ocidental, das navegações, das guerras, das descobertas e da conquista desse lado do globo, ignorando quase totalmente os milhares de anos de história que passaram o outro lado do mundo e que não raramente se entrelaçam com o nosso lado. Vindo mais para os dias atuais, o primeiro mito que vale a pena quebrar é o de que não existe mais aquela história do cheap China, termo em inglês que significa China barata. A China ficou muito popular por se desenvolver e por crescer com a fabricação de produtos baratos. Quem é de uma geração mais antiga se lembra dos MP3. É verdade, eu lembro disso aí. Todo mundo queria ter um. Os aparelhinhos de ouvir música, sim, eram eles. Nem tinha espaço para colocar músicas no telefone e eles fizeram muitos celulares, tablets e eletrônicos mais baratos, que são vendidos na 25 de março, a região do centro de São Paulo ou nas Chinatowns pelo mundo. É verdade. Quem é daqui de São Paulo capital como eu, conhece a 25, né? A famosa 25. Ganharam essa fama que foi sendo modificada com o tempo. Mas o que quero afirmar é que o que eu mais escuto dos brasileiros ou estrangeiros que levam nas missões à China é: eu não imaginava que fosse assim. Porque a China hoje em dia está anos à nossa frente em infraestrutura, tecnologia, transportes e tantas outras coisas. Há trens-balas atravessando o país, parques tecnológicos e estruturas prediais que se assemelham a um filme futurístico. Quando vamos para lá, vemos que somos nós os atrasados. Caraca. Trecho vermelho. A visão do chinês com um chapéu de arroz, puxando uma carroça com galinhas penduradas em meia sujeira, não existe mais na maioria do país. Assim como no Brasil, em uma área rural do Nordeste, podemos ver alguém andando em um burro com chapéu de cangaceiro. O que não se pode fazer é pegar esses falsos estereótipos e generalizar. Importantíssimo, né? Olha que engraçado. Outro país, mas que se a gente for pegar ali falou sobre o chinês de chapéu com chapéu de arroz, né? Acredito que a maioria das pessoas tem essa visão de fato. E assim como outras pessoas que pensam no Nordeste, até mesmo brasileiros que pensam no Nordeste, acham que é assim ainda no Nordeste, e não é mais desse jeito. Pelo menos não 100%, tá? Outro estereótipo é o do trabalho escravo, que também vamos nos aprofundar mais tarde. Mas de modo geral, não é algo presente nos dias de hoje. O salário mínimo na China é maior que o do Brasil desde 2016. Uau! Nós estamos em 2023. E não apenas do Brasil, mas de muitos outros países que você vendo de fora considera mais desenvolvidos que a China. Caraca, que capítulo curtinho, cara. A gente vai lendo e nem percebe. Bom, pessoal, eu vou finalizar esse capítulo. Essa é uma introdução do canal. Eu escolhi esse livro porque eu estou numa caminhada que estou multiplicando o conhecimento. Então, como eu quero aprender, eu acredito que... Acredito não, né? Existem estudos que mostram que você ensinar faz com que você aprenda. Você multiplicar faz com que você aprenda cerca de 70%. Então, essa é uma forma de me forçar a aprender, tá? Me forçar a ler e também multiplicar com as pessoas. Então, eu deixo aqui esse primeiro capítulo. Finalizo esse primeiro capítulo, tá? Tentarei fazer com frequência os capítulos, né? Porque eu tenho meu trabalho e tal. Então, eu vou tentar fazer sempre um capítulo, ou um capítulo por semana, um capítulo a cada 2, 3 dias, para que não demore, né? Mas a importância de tudo aqui é pegarmos os insights que tem dentro das histórias e aprendermos. Nós primeiros estamos os primeiros capítulos, pelo que eu estou vendo, eles vão tratar muito de história, essa questão para nós entendermos como funciona a cabeça de um chinês, tá? Porque isso é importante, não é o simples fato de dar um Ctrl+C, Ctrl+V no que eles fazem, mas tentar compreender a forma com que eles veem a vida, porque isso tudo faz diferença nas nossas ações. Então, se você quer mudar tudo que você está fazendo hoje, se você não está satisfeito com seus resultados, né? Se você
todos os dias acorda desmotivado para trabalhar ou para fazer algo, a primeira coisa que eu falo é: transforme a sua mente. A transformação da nossa vida, ela vem primeiro na nossa mente. E para isso acontecer, nós precisamos colocar informações dentro dela para ela mudar, tá? Então, eu deixo esse primeiro capítulo do livro Importador Profissional, o caminho para a importação da China. Deixo ele aqui para nós estudarmos esses insights, essa história, né, que o Lincoln deixou aqui para a gente poder pensar. E aí, eu finalizo por aqui e espero vocês no próximo vídeo, no segundo capítulo do livro Importador Profissional. Pessoal, muito obrigado. Se puder, se inscrevam, compartilhem, que compartilhar conhecimento sempre é bom conosco e com as outras pessoas que precisam de uma mudança e queiram uma mudança, tá? Muito obrigado, eu agradeço e tenham uma boa tarde. Tchau, tchau.